Bansen Shukai, volume 11. Nin, infiltração oculta. Infiltrando em um castelo. Aqueles que se ocultam, ou os grandes eremitas, sempre permanecem em uma área urbana. Apesar de Nin não ser tão bom quanto Yonin, se você tiver apenas Yojutsu, mas nenhum Injutsu, você não poderá ganhar qualquer benefício deste. Portanto, este volume trata dos caminhos para tirar vantagens das brechas do inimigo para realizar as habilidades de ocultação Ongyo no Jutsu e como se infiltrar com o auxílio de ferramentas. Também, como, quando necessário, mudar seu caminho para lidar com qualquer situação presente e como alternar entre Yonin e Innin com fluidez sem fixar apenas em Yo ou apenas em In, assim como as estações do ano se alternam. Portanto, existem variações, como empregar inicialmente Innin e usando Yonin posteriormente, ou infiltrar com Yonin no início e realizar Innin no final, ou até usar Innin no meio de Yonin, ou entrar com Yonin no meio de Innin e assim por diante. As mudanças e alternâncias devem ser realizadas com extrema fluidez, da mesma forma como uma bola rola em uma ladeira ou uma cabaça desliza pelo gelo. Nos tempos antigos, Dojun se infiltrou no castelo Sawayama se disfarçando como um lenhador. Uma vez lá dentro, ele mudou de método e se escondeu debaixo do piso. Isso quer dizer que ele realizou Yonin primeiramente e depois alternou para Innin. Quando Suyama e Komiwama se infiltraram no castelo Kasagi, eles escolheram uma noite de chuva e ventos fortes, escalaram o rochedo despercebidos, usando ganchos de escalada e penetraram o castelo. Eles foram questionados por soldados inimigos que seguiam com uma patrulha noturna. Frente a isto, Suyama Yoshitsugu respondeu, dizendo que pertenciam à divisão Yamato e estavam em uma patrulha noturna pelo receio de que pudesse haver um ataque noturno ou que um shinobi pudesse se infiltrar enquanto a chuva e o vento estavam fortes. Ele então continuou e disse que não havia encontrado ninguém infiltrado no castelo, mas seguiu dizendo a cada grupo que encontravam no caminho para ficarem vigilantes. Eles fizeram isso enquanto caminhavam calmamente em direção ao prédio principal. Após encontrar onde estava sendo mantido o imperador no prédio e qual era o seu estado, eles iniciaram um incêndio nas construções. Este é um exemplo do uso de Nin no início e Yonin no final. Mais adiante, Kotaro, quando se infiltrou no castelo Mineoroshi, em Sanagu, no nosso domínio de Iga, foi questionado e perseguido pelo seu inimigo. Enquanto fugia, ele jogou uma pedra dentro de um poço, de forma que seus perseguidores foram enganados e pensaram que ele pudesse ter caído no poço. Ganhando tempo dessa forma, ele conseguiu realizar uma boa fuga. Também, quando Magodaio infiltrou uma casa, o inimigo o ouviu e atacou seu esconderijo com uma lança. Magodaio sussurrou para si próprio, como se estivesse acompanhado de outro agente, e disse: "O mestre da casa parece ter acordado. Nós devemos nos retirar." Ele então fez uma segunda voz, dando uma falsa resposta: "Tudo bem." Dessa forma, o inimigo pensou que eles estavam escondidos atrás da parede e estavam abandonando seu esconderijo. Então, o inimigo saiu para fora para capturar a dupla. Como resultado, Magodaio conseguiu penetrar ainda mais fundo na casa. Os dois casos acima são exemplos do uso de Yonin no meio de Innin. Yamada Hachemon certa vez discutiu com um homem sobre suas habilidades. Durante essa discussão, o homem o desafiou, perguntando se Yamada podia ou não roubar a sua espada. Em resposta, Yamada Hachemon propôs uma aposta e disse que ele tomaria a espada do homem em plena luz do dia durante o dia do festival no templo principal de Iga.
Nesse dia, Yamada Hachemon vestiu uma capa de chuva e chapéu feitos de palha para chamar a atenção de seu alvo e seguiu à frente dele. Ele fez isto de forma que o alvo acreditasse que sua espada estava segura enquanto mantivesse sob sua vista. Hachemon então entrou em uma casa no vilarejo chamado Nagata, onde ele havia preparado um discípulo que estava vestindo o mesmo disfarce que ele. Quando ele entrou, o discípulo saiu pela porta dos fundos e seguiu para o topo de um morro que ficava a 5 chō de distância do templo. O dono da espada, pensando que o inimigo no topo fosse de fato Yamada Hachemon, esperou no pé do morro, mas ficou entediado, já que o homem não descia. Com o tempo estava passando, ele instruiu que alguém permanecesse vigiando o oponente enquanto ele visitava o templo. Enquanto isso, Yamada Hachemon se disfarçou como uma velha, com um grande chapéu de tecido e se misturou à multidão debaixo do sino principal. Dessa forma, ele esperou seu oponente. Como era um dia festivo, havia muitas pessoas disputando pela corda do gongo e batendo no gongo com entusiasmo. Nesta confusão, ele removeu a espada do seu alvo da bainha pelo lado oposto da caixa de ofertas e a tomou sem que o homem percebesse. Sem notar que sua espada havia sido roubada, o homem empurrou as pessoas em seu caminho pela multidão e exclamou na arena de cavalos em público, mostrando que sua espada não havia sido roubada, mas de fato esta não estava mais em sua cintura. Esta é a arte de usar Innin no meio de Yonin. Existem numerosas táticas que foram empregadas pelos antigos usando primeiramente Innin e Yonin no final, Yonin primeiro e Innin depois, Innin entre Yonin e Yonin entre Innin, dos quais os princípios foram mencionados anteriormente. O ponto aqui é incutir a ideia de que você deve usar Innin ou Yonin alternadamente e livremente de acordo com a oportunidade, sem enfatizar desproporcionalmente em nenhum destes, com o objetivo de conquistar uma vitória completa. 10 pontos para considerar antes de uma missão. 1. Você deve investigar com exatidão sobre como é o castelo ou acampamento inimigo, coletando informação das pessoas ou observando seus detalhes. Você deve escolher as melhores habilidades e atitudes para cumprir sua missão e determinar sobre onde você deve se infiltrar ou escapar e assim por diante. Aqueles que se enfrentarem esse caminho devem viajar em torno das cidades e dos castelos em várias províncias em tempos de tranquilidade. E, enquanto sempre tentando ter um bom julgamento em distinguir a verdade e a mentira, você deve analisar com atenção toda a informação, tais como onde entrar e por onde fugir, e, após realizar uma investigação satisfatória, criar um desenho registrando essa informação. Mesmo quando acontecer de você passar por uma vila estrangeira, você deve sempre investigar tanto quanto possível todos os caminhos, vigiando pelos atalhos e caminhos estreitos, pela observação de onde há degraus ou caminho plano, o quão largo ou estreito eles são, a distância de um ponto até o outro, quando eles começam e terminam, etc. Você deve tentar conhecer tudo o quanto possível, mesmo coisas triviais como trilhas de animais. Faça isto perguntando e observando, e então escreva tudo isto. 2. Você deve tirar uma soneca antes de se infiltrar. Como dormir é um comportamento humano, assim como o dia e a noite são parte do céu. Não importa o quão encorajado você se sinta, você não pode fazer nada se não descansar. 3. Você deve considerar o tempo em que a lua nasce e se põe. É melhor para se infiltrar antes da lua nascer ou após se pôr. Isto é chamado Tsuki no Daiji, ou o princípio da lua. Ninjas antigos chamavam essa habilidade antes de Yakushi e depois de Jizo, e eram mantida em segredo.
Isto se deve porque noites com luar são normalmente desfavorecidas por aqueles que realizam a arte de Yin. O método de conhecer o momento em que a lua nasce e se põe é mencionado no capítulo de astronomia, na seção chamada Oportunidades concedidas pelo paraíso. 4. Ao se infiltrar à noite, você precisa saber a hora observando a estrela Polaris ou o aglomerado estelar das Pleiades, ou usando um peso ou uma ampulheta. Estes também são mencionados no capítulo de astrologia. Alguém disse que você pode saber o tempo observando sua respiração pelo nariz. Se você estiver respirando pela narina esquerda na hora do rato, ela alternará a cada hora. Eu tentei isso, mas até agora não consegui dominá-la. 5. Antes de se infiltrar, você deve ter resolvido com firmeza qualquer acordo com o seu senhor para ter certeza de que não haverá erros. Isso deve envolver cada detalhe, incluindo flechas de fogo Rikyaku-ri, a lanterna ajustável Ireku-ri e sinais de fumaça e etc. Os pormenores sobre as disposições dos sinais são mencionados anteriormente na subseção sobre o acordo entre seu senhor e o ninja no volume Um Guia para Comandantes, parte 2. 6. Quando você decide que é a hora certa, você deve se aproximar do castelo inimigo ou do acampamento usando Inin e Yojutsu. Espere o tempo correto e se infiltre. Lembre-se de pensar cuidadosamente no local onde você deve se infiltrar e se retirar. Muitas vezes é o caso que você se perde quando retorna. Então você deve colocar vários tipos de marcas ou usar sinais como Icho-ika, um fogo para um cho, ou uma lâmpada ajustável Irekuju. Icho-ika é mencionado no volume de ataques noturnos do Shinobi. No entanto, existem algumas diferenças no uso do método acima ao se infiltrar, mas isso só deve ser transmitido por via oral. 7. Se você não é muito seletivo sobre o grupo a ser escolhido para a missão, a infiltração em questão será pouco profissional. Assim como um acordo sobre o caminho dos sinais, é essencial que cada membro seja bem informado sobre todos os assuntos. Certifique-se de não selecionar aqueles que você acha que são covardes, descuidados ou não qualificados para irem juntos em uma missão. Além disso, você deve fazer um juramento escrito entre todos de que ninguém deixará de cumprir sua palavra ou o modo acordado de sinais, e todos devem ficar ou cair com uma somente, seja ela viva ou morta. Complementar ao acima, se você não pode cortar aqueles que são covardes, descuidados ou desajeitados e tiver que levá-los para o esquadrão, então os coloque sob a função de sinalização. Se você tem que levá-los com você para o lugar da missão, faça-os seguir atrás de você enquanto se infiltrar, e ir na frente de você ao sair. 2 poemas Shinobi dizem: quando você se infiltrar com uma pessoa comum, a primeira coisa que você deve fazer é marcar e mostrar-lhe a saída e como escapar. Quando você está em uma atividade shinobi, se aventurar em um time de 2 homens é difícil. No entanto, em missões shinobi individuais não há tais preocupações. 8. Ao se infiltrar em um castelo, todo o seu esquadrão deve se infiltrar de um ponto juntos e se espalhar depois de ter entrado. 9. Ao se infiltrar em um castelo de montanha, fortaleza ou tsukenijia, que é um acampamento perto do castelo ou fortaleza inimiga, seu esquadrão deve entrar em uma formação dispersa. 9. Ao se infiltrar em um castelo de montanha, fortaleza ou tsukejinia, que é um acampamento perto do castelo ou fortaleza inimiga, seu esquadrão deve entrar em uma formação dispersa. Complementar a isto, esteja ciente dos sinais de fogo e dos 3 tipos de marca.
Os sinais de fogo e os 3 tipos de marcas são mencionados no capítulo sobre os acordos entre o Senhor e o ninja, em um Guia para Comandantes, parte 2. 10. Esteja plenamente ciente da possibilidade de ser detectado enquanto discute informações coletadas sobre os acontecimentos dentro do exército inimigo. Com essa informação, você deve forjar cartas de alguém na equipe do inimigo e endereçá-las ao seu senhor. Deixe uma ou 2 deles no lugar onde você fica e esconda uma carta do seu senhor em seu colarinho. Essa técnica é mencionada em detalhes no capítulo anterior Yonin. Um poema ninja diz: antes de você sair em uma vigilância secreta como Metsuki ou em uma atividade shinobi encoberta, você deve deixar uma nota para benefício futuro. Mais detalhes para os pontos acima devem ser transmitidos oralmente. Você não deve levá-los muito superficialmente. 20 pontos na arte de se infiltrar enquanto o inimigo está desprevenido. 1. Durante a noite em que o senhor inimigo se afasta do seu castelo para atacar sua província. Embora a maioria das pessoas saiba que proteger seu próprio castelo é mais importante do que atacar o castelo oponente, há 4 vantagens conforme listados abaixo, ao se infiltrar em um castelo em tal noite. Primeiro, quando um exército massivo parte de seu castelo, tudo está ocupado e barulhento, e todo mundo está distraído por suas tarefas. Segundo, eles tendem a se preocupar demais em atacar o inimigo para que eles estejam atentos o suficiente para investigar cada detalhe da defesa. Terceiro, no momento descrito acima, haverá muitas pessoas entrando ou saindo do castelo. Quarto, é o tempo que as pessoas menos esperam que o shinobi inimigo se infiltre. Segundo, infiltrando entre a primeira e terceira noite depois que o inimigo chegou à sua posição. Primeiro, embora as pessoas tendam a ser afiadas e atentas no começo, elas são tão ocupadas com múltiplos deveres diversos e às vezes eles se tornam confusos através de dificuldades. É como se seres humanos, pássaros e animais relaxassem durante a primavera. Segundo, as forças inimigas não estão preparadas ou determinadas nesse momento. Terceiro, eles estão ocupados construindo os quartos ou montando seu acampamento. Quarto, eles têm menos medo, portanto, menos vigilância. A infiltração entre essas noites é benéfica devido a 4 vantagens acima. 3. Em uma noite depois que o inimigo viajou por uma longa distância, especialmente se dobrou a distância normal, ou atravessou uma área íngreme, num dia ensolarado e quente, ou mesmo na primavera ou no verão. 4. Em uma noite após o inimigo ter viajado através do gelo ou da neve, ou mesmo atravessado águas profundas, ou também quando o inimigo está congelado, trabalha e está exausto, em um dia tempestuoso ou extremamente frio no inverno. 5. Se o inimigo chega e assume uma posição após o pôr do sol, quando ele ainda está ocupado construindo aposentos, preparando refeições, lavando cavalos com água quente e não se ajustou a uma rotina definida. 6. Numa noite em que o inimigo está cansado depois de ter ido a uma batalha ou disputado durante todo o dia. Como o homem não é feito de ferro, é sempre o caso que os homens baixam a guarda quando estão cansados. 7. Numa noite em que o inimigo se prepara para avançar um ataque sobre o seu lado. Sob qualquer circunstância, quando tropas deixam uma fortaleza, suas mentes não estão em seu estado usual. E isso é mais verdade quando eles estão indo para a batalha. As tropas inimigas, nesse momento, estão ocupadas preparando comida, trajes, ordens, acordos, últimos testamentos e assim por diante, e suas mentes estão vagando de um ponto para o outro.
Também é o momento em que os inimigos menos esperam que o shinobi entre. Para descobrir quando o inimigo deve avançar, você deve ouvir as conchas. Um manuscrito militar diz que, no caso em que a concha é soprada em certos intervalos de tempo, então às vezes significa que o inimigo está se preparando para avançar ou para uma batalha. Exemplos incluem ter uma refeição no primeiro sinal de concha, se preparando com seu equipamento de guerra no segundo sinal, e tendo a vanguarda partindo no terceiro sinal, e assim por diante. Nesse exemplo, a concha é soprada 9 vezes a cada comando. Por isso, se houver 3 sinais, conforme descrito acima, ele adiciona até 27 sinais de concha. O tempo não é definido e tudo depende do modo de sinalização do inimigo. 8. Encontrar uma lacuna na noite após o inimigo ganhar uma vitória clara em um ataque noturno contra o seu próprio lado, ou até mesmo em uma batalha durante o dia. Se o exército inimigo conseguir uma vitória e você for derrotado, o inimigo será vaidoso e excessivamente confiante. Isso é uma certeza. Não há ninguém que não conheça o ditado. Fique em guarda, mesmo depois de você vencer. No entanto, embora as pessoas frequentemente repitam esse ditado e lembrem-se dele, se tiverem o controle de uma situação, então eles se empolgam e ficam irreverentes. Não perca esta oportunidade. 9. Se infiltrar quando seus aliados são vitoriosos e o inimigo foi derrotado e está recuando em seu castelo e ainda está em completa confusão e medo. 10. É difícil se infiltrar se o lugar é silencioso, enquanto é fácil se for barulhento. Esta é a forma de julgar o tempo correto. É sempre o momento certo para você se infiltrar quando ocorrer qualquer acidente imprevisto, como fogo fora de controle, cavalos sendo liberados ou soldados inimigos lutando entre si, porque as pessoas estão em estado de surpresa ou em confusão. Não hesite muito e aproveite a chance enquanto você pode. Um poema ninja diz: você pode encontrar uma maneira de entrar quando o número do inimigo estiver distraído. Quando eles estão quietos, você pode não encontrar nenhum lugar para se esconder. O general inimigo pode ser um sábio e planejou capturá-lo através da confusão. Você deve julgar isso com cuidado. No entanto, se for uma armadilha inimiga, tudo bem, contanto que o shinobi no mono seja hábil o suficiente. 11. Com os sinais tendo sido pré-arranjados com seu lord, você deve se aproximar do inimigo a partir do lado oposto. Ao atacar pela frente, você se infiltra por trás, enquanto que, se de costas, você vai da frente. E você deve sempre lembrar desse princípio mesmo se não houver sinal. O ninja deve abster-se de ser impulsivo de qualquer forma. Se você ver uma luta com lança ou espada, mesmo que seja ao seu lado, você deve sair e se concentrar em julgar a situação com seu olho treinado. A única coisa que você deve ter em mente em sua missão é como tirar proveito de uma lacuna dentro do inimigo, como infiltrar o castelo e capturá-lo, ou como destruir um acampamento. Caso contrário, como seria possível você se infiltrar em um acampamento estritamente vigiado ou em um castelo inexpurgável? Um poema ninja diz: mesmo que o shinobi não tenha habilidades físicas impressionantes, lembre-se, observação aguda é uma coisa vital. 12. Se muitos soldados estiverem defendendo um pequeno castelo, infiltre-se de onde as pessoas estão se reunindo. Enquanto, se um pequeno número estiver defendendo um grande castelo, infiltre-o de uma área íngreme e difícil. A razão para ir onde um número de pessoas estão se reunindo em um castelo pequeno e defendido por um grande número de pessoas são as seguintes. Como é barulhento, é difícil ouvir qualquer som. É mais fácil se misturar com o inimigo.
Onde há muitas pessoas, elas tendem a não colocar todos sob escrutínio. Você deve ir a uma área íngreme e difícil de um grande castelo que é defendido por um pequeno grupo de pessoas, porque elas só prestam atenção em lugares onde não são fortificadas naturalmente e tendem a negligenciar onde a fortificação parece-lhes segura o suficiente. 13. Em uma noite de vento forte e chuva. De uma noite de chuva e vento, é muito provável que ocorra um ataque noturno ou invasão shinobi. É um fato bem conhecido que ninguém gosta de ser encharcado pela chuva ou varrido pelo vento pesado. Mesmo que o senhor dê ordens estritas, é comum que os guardas não estejam totalmente alertas durante uma patrulha noturna. Este é um princípio secreto duradouro para Innin e é válido mesmo se houver apenas chuvisco ou leve brisa. Portanto, é essencial que todo ninja preveja o vento e a chuva. Como prever o vento ou a chuva é mencionado no capítulo sobre astrologia no volume chamado Oportunidades Concedidas pelo Céu. Em chuvas fortes, quando a chuva está no máximo, você deve realizar uma missão shinobi ou um ataque noturno. Na calada da noite, quando o vento e a chuva estão furiosos, as ruas são tão escuras que você pode executar uma missão shinobi ou realizar um ataque noturno sem problemas e com facilidade. 14. Quando o inimigo pede reconciliação, você precisa considerar se é um truque ou a verdade e conversar com seu senhor para determinar isso antes de se infiltrar. Sempre que você for atacar o adversário, você será negligente. É essencial que você considere isso. Sun Tzu disse: propostas de paz desacompanhadas de um convênio juramentado indicam um complô. 15. Quando seu exército está atacando um castelo, se o castelo é muito difícil de capturar ou você quer ganhar o inimigo com um ardil, então às vezes você levanta o cerco e parte. Naquela noite o inimigo será cansado e eles vão relaxar a sua tensão por causa da fadiga. Isto é uma certeza. 16. Quanto a um castelo ou acampamento sem comandante ou general encarregado, ou que tenha um único comandante, mas é defendido por um grupo de clãs. Se uma posição é defendida por um grupo de forças, mesmo que tenha um comandante universal, as forças tendem a tomar liberdades e acham difícil reunir-se, enquanto que se a vassalagem de um único senhor é utilizada para defender em um só lugar, então será difícil de se infiltrar. Portanto, mesmo se o castelo ou acampamento é liderado por um comandante, é razoável investigar quais áreas são defendidas por um grupo de tropas de diferentes clãs e se infiltrar a partir daí. 17. Batalha prolongada e cansaço. Geralmente, as pessoas estão atentas no início de uma campanha, mas se ela se prolongar, então eles ficarão cansados e a negligência acontecerá. Além disso, se você observar o inimigo por um longo período durante a batalha, você certamente encontrará uma lacuna que você pode utilizar. 18. Quando o senhor inimigo não é competente em administração militar e depende muito do número de seu exército, subestima seu inimigo e não é muito vigilante. Aqueles que não prestam muita atenção à estratégia militar e não são cuidadosos e preparados, normalmente não sabem o quão sábias as outras pessoas são, pois elas são muito arrogantes para entender os outros. Mas confiam no tamanho do seu exército e são muito arrogantes para exercer cautela suficiente em sua defesa. 19. Esteja plenamente consciência do princípio de que o homem é uma criatura preguiçosa. As pessoas ficam vaidosas e levam o inimigo de ânimo leve quando tem vitória, mas ficam enojadas e tornam-se letárgicos quando perdem. Ao ter um tempo fácil,
as pessoas são favorecidas, ficam à vontade e negligentes, enquanto que durante um período difícil eles ficam exaustos e caem na preguiça. No verão, a maioria das pessoas é preguiçosa porque estão exaustos com o calor, enquanto no inverno, porque eles odeiam o frio, geada, neve ou vendaval. Você vai encontrar muitos poucos que estão sempre interessados e ficam atentos. A menos que você esteja plenamente ciente desse fato, a missão Shinobi não será cumprida. Em uma luta com espadas longas de Itachi, aqueles que podem discernir a direção da espada do oponente e entendem as lacunas vencerão, enquanto aqueles que não podem ver isso perderão. Mesmo em uma luta de espadas, você deve estar ciente do que é substancial e do que é insubstancial. Isto é ainda mais importante quando um número maior estiver envolvido e o período durar vários dias. Se você puder identificar quando e onde eles relaxam e fizer o seu plano com base nisso, então não haverá chance de falhas na sua infiltração. Um poema ninja diz: para um shinobi é desejável não ter nenhuma ansiedade ou hesitação. Dúvidas antecipadas vêm da sua própria covardia. 20. A chegada de reforços inimigos, seja dia ou noite. Quando os reforços chegam, o inimigo sente que é quase garantido sucesso e sempre se torna negligente. No entanto, as forças que acabaram de chegar não foram totalmente informadas das ordens do exército. Por isso, eles são pouco familiarizados com a situação e eles não são fortes em sua defesa ainda. Portanto, você deve considerar o melhor plano para aproveitar essa oportunidade. Os pontos acima estão relacionados com quando e onde o inimigo será negligente e fraco. Portanto, um ninja não deve ter nenhuma ansiedade ou hesitação, mas mergulhar na brecha do inimigo nesses pontos. Um shinobi no mono, que conhece a teoria por trás disso, mas que tem ansiedade e hesita no momento crucial, não será capaz de se infiltrar em um alvo, mesmo que ele passe 1000 anos na tarefa. Isto significa que se você está muito perto do inimigo, mas não tem determinação, você terá muita ansiedade e perderá a oportunidade correta e acabará sendo detectado pelo inimigo ou pior, ainda será aprisionado. Wu Qi disse: se os soldados estão empenhados em lutar até a morte, eles vão viver, enquanto se eles procuraram permanecer vivos, eles vão morrer. Quando estiver em uma situação difícil, não pense em nada sobre o seu corpo e sua vida, mas permaneça sereno e quieto, como você faria em tempos normais. Você também deve ter em mente os princípios. A vida e a morte têm a sua nomeação determinada, e nada nasce e nada é destruído. Se você fizer isso, até mesmo o perigo acabará se tornando uma boa sorte. Eu realmente acho que até mesmo o homem mais inteligente e melhor reputado vai baixar a guarda em algum momento. Isto é ainda mais com pessoas comuns. Se as pessoas pensarem à frente, elas esquecerão da retaguarda. Se eles concentram-se em sua direita, eles não estão pensando em sua esquerda. Este é o modo de vista. É especialmente assim quando eles estão em um estado de ansiedade ou dificuldade ou quando tudo ao redor deles demanda atenção. Por causa desses fatores, eles ficarão nervosos e cometerão mais erros. Como regra, os ninjas evitam o inimigo onde está substancial e tiram vantagem de onde é insubstancial. Um poema ninja diz: para um shinobi é essencial conhecer o tempo adequado. Sempre deveria ser quando o inimigo está cansado ou baixou a guarda. 8 pontos sobre a arte de se infiltrar, aproveitando a negligência do inimigo. Primeiro,
Shinobi no Jutsu deve ser realizado de acordo com a hora e o local. No entanto, em primeiro lugar, note que as coisas que você deve ter em mente são diferentes para o dia e a noite. Durante o dia, vá para onde há muitas pessoas e onde é barulhento, enquanto à noite vá para onde está quieto. Você deve primeiro sussurrar como um teste e ver se os guardas estão dormindo ou não. Se eles estão dormindo, nenhuma voz ou som será ouvido. No entanto, se eles estão roncando, então saiba que existe um método para entender os vários tipos de ronco. Detalhes devem ser transmitidos oralmente. Você deveria ficar quieto ouvindo por 1 hora ou mais para saber se eles estão mantendo silêncio como regra ou se eles estão realmente dormindo. E se eles fingem dormir, depois de um tempo você sempre os ouvirá dizendo algo em dúvida. Se os guardas estão atentos e prestam muita atenção ao seu sussurro e se tornam vigilantes, você os ouvirá sussurrar entre si, preparando-se com arcos, lanças, espadas e assim por diante. Ou você ouvirá outros movimentos, como sentar ou levantar-se, em preparação, e como resultado eles vão fazer sons pequenos. Nesse caso, você deve sair o mais rápido possível. Se eles se tornam assustados, afobados ou fazem ruído em reação ao pequeno som que você fez como um teste, então eles são um mero grupo de pessoas não qualificadas e sem ordem. Portanto, se você as deixar por um tempo e voltar mais tarde, quando eles estiverem se acalmado, você pode tentar encontrar uma lacuna através deles, e você nunca deixará de se infiltrar a partir desta direção. A mentalidade das pessoas varia de acordo com se elas estão no começo, no meio ou no fim do seu horário. No começo, eles estão entusiasmados e cheios de energia. No meio, eles se tornam frouxos e preguiçosos. E no final, eles ficam entediados e querem sair ou até adormecer às vezes. Assim sendo, um ninja experiente evita o tempo em que os guardas são ágeis e energéticos, mas espera pelo momento em que eles ficam entediados e sonolentos. Aproveitando o tempo, eles imediatamente entram lá sem demora e não há chance de falha. Sun Tzu disse: agora o espírito de um soldado é mais aguçado pela manhã. Ao meio-dia começou a sinalizar, e à noite sua mente está empenhada apenas em retornar ao acampamento. Você pode pensar que o princípio acima é válido apenas com táticas militares e não aquelas usadas pelos ninjas, o que pode fazer você negligenciar isso. No entanto, onde na Terra pode ser encontrada a essência do Shinobi no Jutsu fora disso? Além disso, deve ser transmitido por transmissão oral. Segundo, enquanto observa uma guarita, você pode encontrar o seguinte: aqueles que parecem ser Togiki ouvem e investigam furtivamente, carregando lanças, alabardas, espadas longas e assim por diante, escondendo-se atrás de cercas ou muros. Um sussurro de aviso na guarita, se eles suspeitarem de você. Além disso, quando uma comoção ocorrer, você pode ver 2 ou 3 de uma guarda de 10 soldados saindo para investigar. Estes acima são sinais de uma estação estritamente vigiada, e o shinobi deve sair o mais rapidamente possível. Ao recuar, certifique-se de ter um plano e evite chamar a atenção deles, como se você fosse o som da geada, formando em uma noite fria de inverno. Terceiro, ao observar uma casa de guarda, se você ouvir os guardas falando alto, fazendo uma conversa amigável, tendo festas, bebendo, cantando, etc., muitas vezes é porque apenas guardas jovens e inexperientes estão trabalhando neste turno sem os velhos experientes. É exatamente o lugar onde você deve entrar. Não hesite. Quarto, embora às vezes os guardas pareçam ociosos e não estejam tomando precauções vigilantes, seja avisado
que de fato pode ser um engano, e eles podem ter a intenção de te atrair para uma armadilha. Tenha certeza de ter um bom julgamento se eles estão realmente desatentos ou se eles têm um estratagema para atrair o shinobi e capturá-lo. Se for um estratagema, haverá guardas escrupulosos em algum lugar ao redor, frequentemente com Togiki escutando ao lado deles. Você deve ter muito cuidado, observando para ver se a situação é verdadeira ou falsa e não entrar sem pensar cuidadosamente. Quinto, depois de entrar no castelo ou acampamento inimigo, o ninja deve agir depois que a patrulha noturna tiver passado. Assim foi feito desde os tempos antigos. Quanto à distância que deveriam manter entre eles e a patrulha, isso deve ser trabalhado observando a maneira como os guardas estão agindo e com referência aos pontos em lugares que você não deve entrar, como mencionado anteriormente. Sexto, dicas sobre como se infiltrar em uma posição e contornar uma guarita segura. Atraia-os e faça-os seguir você. Faça-os lutar entre si. Use granadas e tiros. Há mais para ser transmitido por via oral, para acompanhar os pontos acima. Complementar a isso, há um método antigo de aplicar o pó para dormir, mas este eu não testei. Sétimo, não há diferença entre os princípios do ninjutsu e os princípios do kenjutsu. Quando o inimigo não vai se aproximar, é difícil para você atacá-lo com uma espada, porque você deve atacar no momento em que o inimigo se aproxima de você. Ou você deveria esquivar-se do caminho da espada do inimigo e atacar quando a espada é derrubada, ou aproveitar o momento em que o inimigo levanta a sua espada. Esses exemplos são baseados no princípio de quando o inimigo se aproxima de você. Aqueles que são estúpidos tentam atacar quando o adversário não vai se aproximar. Portanto, eles não podem matar o adversário. O pior é que isso pode acabar não apenas como uma falha, mas também pode resultar no seu corte. O mesmo vale para o ninjutsu. Quando o inimigo não se mexer, você também não deve se mexer. Você deve se infiltrar no exato momento em que o inimigo move-se para dentro e não tente quando não se move. Esta é uma forma de pessoas com princípios. Pessoas não qualificadas tendem a tentar entrar quando o inimigo não está se movimentando. Portanto, sua infiltração termina em fracasso e também eles são frequentemente destruídos no final. Assim, quando o inimigo não está se movendo, o shinobi não tem como se infiltrar. Mesmo um castelo inexpurgável ou um campo estritamente vigiado pode ser infiltrado, sem exceção, se você aproveitar o movimento do inimigo. Tudo depende se o inimigo se move ou não. E se chegou o tempo quando o inimigo está em movimento, você será capaz de se infiltrar sem problemas e sem qualquer dificuldade, a menos que você seja possuído por um desejo irracional. Este é o método pelo qual apenas pessoas talentosas operam. Oitavo, as 3 doenças do shinobi no jutsu são: primeiro, medo; segundo, levar o inimigo de ânimo leve; terceiro, pensar demais. Ao remover esses 3, você poderá se infiltrar com a mesma rapidez que um relâmpago. Primeiro, se você tem medo do inimigo, você vai tremer, sentir-se nervoso, ficar confuso quanto ao que é o procedimento correto. Esqueça os truques que você dominou e pode executar em momentos normais, tremer em ambas as mãos e pés, perder a cor, soltar suas palavras e se entregar e ser detectado. Segundo, se você fizer pouco do inimigo e pensar que eles são estúpidos, você irá preparar apenas um raso estratagema e será irreverente, e, portanto, você irá falhar algumas vezes. Terceiro,
Se você pensar demais e transcender a razão, você duvidará do que não deve duvidar. Além disso, se você tem muita ansiedade, você não pode determinar sua mente e ficará confuso e acabará falhando. Portanto, você deve superar essas 3 doenças, ter uma estratégia deliberada e, quanto ao tempo vier, infiltrar-se rapidamente como um relâmpago e sem demora. Os 6 ensinamentos secretos dizem: de desastres que podem acontecer a um exército, nenhum supera a dúvida. Um poema diz: faça-se firme com a ideia de que você vai ganhar sempre que for a uma missão shinobi, e você pode ter sucesso mesmo que não seja tão viável. Yin Jing disse: se um falcão entrar em uma floresta densa, não haverá nenhum traço dele, e se um peixe se mover em águas profundas, não será possível persegui-lo. Mesmo Lilou não poderia ver sua forma se inclinar sobre ela, e até mesmo o mestre de música Quang não poderá ouvir sua forma se ele se concentrar nela. Um corajoso desafiador da morte será quão sutil como o voo e perturbará apenas a poeira mais leve.